Audiobook Efeito Lua de Mel, Bruce H. Lipton. Capítulo 5. Gases Nobres. Espalhe paz, amor e chadetue-se. Seja você mesmo a mudança que deseja ver no mundo. Mahatma Gandhi. Espero tê-lo convencido nos capítulos anteriores de que você pode criar o relacionamento de seus sonhos. Neste capítulo, quero convencê-lo de que o efeito lua de mel é muito mais que criar um maravilhoso relacionamento a dois. Envolve o conceito químico de gases nobres e também de espalhar o amor de cura em um planeta onde há tanto sofrimento. Gases nobres. Para explicar essa expressão tão grandiosa, é preciso recordar algumas questões de química. E agora não se trata das poções de amor que se espalham em seu corpo quando você se apaixona perdidamente, capítulo 3. E sim dos elementos da tabela periódica que você amava ou odiava quando estudava química na escola. Claro, eu era um dos que amava química e detestava literatura. E ainda amo estudar a natureza do universo que o padrão dos 118 elementos da tabela periódica revela. A tabela periódica é uma obra-prima de informações químicas organizadas que define as características do universo físico. O que sempre me intrigou foram as características distintas dos 6 gases nobres, os elementos que ficam na última coluna à direita da tabela, uma subdivisão chamada Grupo 18. Os gases nobres... Recentemente, o organessônio, OG, foi reconhecido como elemento do mesmo grupo dos gases nobres, sendo o 7º elemento do grupo 18. Os gases nobres são hélio, neônio, argônio, criptônio, que não se trata do elemento que tirava a força do super-homem, xenônio e radônio. A característica principal desses gases inodoros e incolores é serem os únicos elementos na tabela periódica que não formam compostos químicos, exceto sob circunstâncias muito especiais. Os outros 112 elementos da tabela periódica estabelecem facilmente ligações uns com os outros para criar as moléculas físicas que compõem as estrelas, os planetas e a biosfera. O segredo de tais átomos criarem essa química, ou seja, uma tendência natural de se ligarem uns aos outros, pode ser explicado quando comparamos as estruturas dos gases nobres com as dos outros elementos da tabela periódica. Na estrutura de um átomo, os prótons têm carga positiva e os elétrons uma carga igual, só que oposta, negativa. O número de prótons positivos em um átomo é igual ao número de seus elétrons negativos. Portanto, cada átomo é eletromagneticamente neutro, sem carga. A magia da química que cria o universo não está no número de partículas carregadas de um átomo, e sim em sua distribuição. Enquanto os prótons se agrupam ao núcleo do átomo, os elétrons orbitam ao redor desse núcleo como satélites. Se usarmos uma descrição simplificada, os elétrons que orbitam se distribuem em camadas concêntricas, conchas, ao redor do núcleo central. Cada concha contém um número específico e máximo de elétrons. Concha 1 igual a 2 elétrons, concha 2 igual a 8 elétrons, concha 3 igual a 18 elétrons, concha 4 igual a 32 elétrons e concha 5 igual a 50 elétrons. Com exceção da primeira concha, as demais possuem diversas subcamadas. Quando uma camada ou subcamada já está preenchida com o número máximo de elétrons, eventuais elétrons adicionais são distribuídos pelas demais camadas externas concêntricas. Cada vez que uma camada se enche, os elétrons que sobram são adicionados às camadas externas conseguintes e assim por diante. Em suma, átomos giram como nanotornados. Quando uma das conchas não contém o número máximo de elétrons que deveria, isso faz com que o átomo oscile enquanto gira. Vejamos uma analogia simples. Imagine uma daquelas máquinas de lavar roupas com abertura na parte superior.
O tambor dela gira como um átomo. O que acontece se você colocar um cobertor apenas em um lado do tambor sem distribuí-lo de modo uniforme? Quando estiver centrifugando, a máquina irá sacudir e vibrar, fazendo um grande barulho. A concha de um átomo que tem um número insuficiente de elétrons irá se comportar exatamente da mesma maneira. No caso da máquina de lavar, para acabar com o problema, você abre a tampa e redistribui o cobertor de maneira igual pelo tambor. Assim, ela passa a girar em perfeito equilíbrio. Os 112 elementos que têm conchas com elétrons faltando buscam equilíbrio para evitar a oscilação, se associando a outros átomos que também tenham oscilação. Unidos, eles giram em harmonia. O número de conchas ocupadas por elétrons e o preenchimento das conchas externas definem a atividade química de um átomo. Os gases nobres são elementos especiais, pois são os únicos que possuem naturalmente conchas já preenchidas. Como giram em perfeito equilíbrio, em geral não buscam se ligar a outros elementos e por isso são quimicamente inativos. Em contraste, a ligação química entre os outros 112 elementos representa o esforço deles para compensar a oscilação. Portanto, a ligação química é um relacionamento codependente, em que cada átomo depende e precisa de outro para ter paz e harmonia. A palavra-chave para descrever tais relacionamentos seria carência. Tomemos o exemplo de átomos de sódio e de cloro, elementos que se complementam com perfeição. O cloro tem um total de 17 elétrons que ocupam 3 conchas. 2 elétrons em sua primeira concha, capacidade máxima, 8 na segunda concha, capacidade máxima e 7 na concha mais externa. Para adquirir equilíbrio em seu giro, o cloro precisaria de mais um elétron para preencher o espaço em sua camada externa. O sódio, por sua vez, tem um total de 11 elétrons em suas 3 conchas. 2 em sua primeira concha, capacidade máxima, 8 na segunda, capacidade máxima e apenas um elétron na concha externa. Para adquirir equilíbrio, a camada externa do sódio teria que adquirir mais 7 elétrons ou expelir o elétron excedente. Tanto a concha externa de elétrons do sódio quanto a do cloro estão incompletas. Quando eles estão separados, seu movimento lembra o da máquina de lavar com o cobertor amontoado em um canto. Mas, quando os dois se unem, surge a química. Isso ocorre devido à tendência no universo de encontrar equilíbrio por meio da união. Eles deixam de oscilar e se estabilizam. Ao criar a chamada ligação iônica, o sódio cede o elétron excedente de sua concha externa ao parceiro cloro, que usa esse elétron para completar sua concha externa. Voe lá! Através dessa parceria, cada átomo tem agora uma camada externa completa e juntos eles giram em perfeito equilíbrio. Trata-se de um relacionamento com base no complemento das necessidades um do outro. Como expliquei no capítulo anterior, devido às práticas convencionais, culturais e de parentesco nem sempre positivas, praticamente todos nós somos, até certo ponto, psicologicamente desequilibrados do ponto de vista psicológico. Como indivíduos nessa condição, nossa tendência é a mesma dos átomos. Buscamos um parceiro que também esteja em desequilíbrio para nos complementar. Quando dois parceiros complementam os desequilíbrios um do outro, eles podem girar em harmonia, sem oscilações. Enquanto nossa mente consciente busca parceria com indivíduos que satisfaçam nossos desejos, a mente subconsciente busca pessoas que possuam características que complementam nossos desequilíbrios inconscientes. Um exemplo de relacionamentos codependentes extremos é o dos sádicos, que adoram infligir dor e buscam masoquistas que sentem prazer ao sentir dor. No processo inconsciente de criar relacionamentos codependentes, não se perdem elétrons, mas pode-se perder a sanidade,
convivendo com um parceiro desequilibrado que sua mente subconsciente atraiu, ao invés do parceiro maravilhoso que sua mente consciente imaginou. E mesmo quando o seu relacionamento pós-lua de mel se deteriora e o parceiro de seus pesadelos decide pular fora, você pode se surpreender ao se ver implorando para que ele fique. Não me abandone. Você sabe que seu parceiro é abusivo, mas não quer que ele se vá, porque ele equilibra algo disfuncional em sua vida. Essa é a definição de codependência. Lembra-se da mulher no Caribe que eu quase enlouqueci porque me recusei a discutir com ela? Dá para imaginar o tipo de programação que ela recebeu quando criança, a ponto de associar amor a abuso verbal e gritos. As pessoas buscam aquilo que consideram amor, ainda que seja uma forma perversa dele, pois, como expliquei no capítulo 1, temos a necessidade biológica de encontrar um parceiro e a necessidade biológica psicológica de gravitar ao redor daquilo que consideramos amor. Para estar em equilíbrio, aquela mulher precisava de alguém com quem brigar. Apesar de reclamar do parceiro anterior, ela não queria mudar. Buscava inconscientemente mais abuso. Se aprendi algo na vida é que não se pode mudar as pessoas. A menos que elas peçam ajuda, seus esforços serão inúteis. É óbvio, como já deixei bastante claro neste livro, que nunca fui um modelo de equilíbrio. Lembra-se da outra mulher no Caribe que me disse com total razão que eu era muito carente? Em minha desesperada e imperativa busca biológica por uma parceira para encontrar equilíbrio, acabei procurando amor nos lugares errados. Assim como a mulher que associava amor a brigas e gritos, eu procurava nos lugares certos, considerando que minha mente subconsciente estava repleta de programação negativa. Eu buscava inconscientemente um relacionamento codependente para equilibrar minha vida. Gases nobres, lasers e amor. Vejamos agora o equivalente químico daquilo que descrevi no capítulo anterior. Uma vez que você alinha suas mentes consciente e subconsciente, deixa de ser um átomo de sódio procurando desesperadamente um átomo de cloro. Passa a ser um gás nobre girando em perfeito equilíbrio. Não há mais a carência de encontrar outro elemento para completá-lo. Você pode achar que os gases nobres são algo estranho para se usar como modelo, justamente no último capítulo de um livro chamado Efeito Lua de Mel, mas posso afirmar que eles são menos estranhos do que aparentam. Pobre argônio, pobre neônio, jamais encontrarão amor de verdade porque giram tão bem sozinhos que jamais precisarão de um parceiro. Mas a verdade é que, quando pessoas que giram em equilíbrio como um gás nobre se deparam com relacionamentos disfuncionais como os que tinham antes de descobrir seu equilíbrio, simplesmente os recusam. Átomos instáveis podem girar ao redor de gases nobres o quanto quiserem. Não são atraídos por eles, que continuam girando sozinhos e felizes. Costumo dizer em minhas palestras: gases nobres podem até gostar dos instáveis, mas não se juntam a eles. A verdade é que os gases nobres vivem perfeitamente felizes, mesmo sozinhos. Quando modifiquei minha programação subconsciente negativa, e posso dizer que alguns resquícios dela ainda surgem de vez em quando, pude enfim estar em paz comigo mesmo. Passei no teste do mereço ser amado e pela primeira vez não tive mais aquela necessidade desesperada de ter alguém para me sentir completo. Durante um bom tempo fiquei sozinho e não senti falta de companhia. Vivi um período de plenitude, anunciando ao mundo da nova ciência que os genes não determinam nossas vidas ou relacionamentos. Minha nova paixão agora era me conectar e fazer amizade com pessoas que se sentissem e pensassem como eu. Passei a viver sozinho o efeito lua de mel em minha vida. Mas você pode perguntar: como os gases nobres estabelecem relacionamentos já que são capazes de girar tão bem por si sós? A resposta é: maravilhosamente. Para entender essa resposta,
É preciso considerar outra característica dos gases nobres, que é a capacidade de formar hexímeros. Hexímero, abreviação de dímero excitado, é uma associação especial entre dois átomos que normalmente não se uniriam em seu estado normal. Quando um átomo de gás nobre é atingido por um fóton de luz, seu estado normal é profundamente alterado. O átomo absorve a energia do fóton e passa a vibrar mais rápido devido ao seu alto nível de energia. Em outras palavras, um átomo de gás nobre iluminado se torna excitado. Um átomo de gás nobre em estado excitado vai em busca de estabelecer parceria com outro átomo de gás nobre para compartilhar sua excitação. Átomos de gases nobres excitados formam dímeros, hexímeros, que são quimicamente representados como AR2, KR2, XE2, HE2, NE2 e RN2. Diferentemente da química convencional baseada na associação codependente para produzir giro equilibrado e estabilidade, os átomos dos gases nobres energizados são como pessoas realizadas e prontas para o amor altruísta e um mundo de colaboração e compaixão. Ao modificar meus programas subconscientes desequilibrados, acabei me tornando um átomo excitado, girando em equilíbrio, até que Margaret surgiu em minha vida e criamos nosso duradouro hexímero felizes para sempre. Veja a conclusão. Isso lembra o filme documentário After Happily Ever After, Depois dos Felizes para Sempre. Um belo compêndio, além de completo, contendo até mesmo a personificação de Elvis versão Las Vegas, sobre casamentos. O documentário mostra que 90% das pessoas nos Estados Unidos se casam, mas apenas 50% dos casamentos duram. No filme, Stephanie Coates, autora de Marriage, A History How Love Conquered Marriage, Casamento, uma história como o amor conquistou o casamento, explica: é a primeira vez em centenas de anos que o casamento ocorre não apenas por amor, mas também por respeito mútuo e oportunidades iguais para homens e mulheres. Quando um casamento dá certo, desenvolve-se um relacionamento mais justo, satisfatório e seguro, tanto para o casal quanto para os filhos, como jamais houve na história da humanidade. Para mim, essa é uma definição de associação entre gases nobres. O relacionamento excitado de um hexímero faz com que ele emita mais energia como fóton de luz. Pares de hexímeros brilham. Sob condições normais, o ciclo de vida de um hexímero brilhante e solitário é relativamente curto. No entanto, se há outros átomos de gases nobres nas proximidades, eles podem absorver o fóton emitido e se excitar também, o que significa que hexímeros podem ajudar a criar mais hexímeros. Essa característica de excitação dos gases nobres levou ao desenvolvimento do laser, que é a abreviação de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Um laser é um tubo cheio de gases nobres que recebem energia e se excitam. A energia estimula a formação de dímeros de gases nobres excitados, a associação. Os hexímeros ativados irradiam e emitem os próprios fótons, que por sua vez ativam outros átomos de gases nobres na comunidade para formar dímeros excitados. À medida que a população de hexímeros ativados aumenta, os fótons que eles emitem criam uma reação em cadeia, que resulta em amplificação da luz, através da produção crescente de hexímeros brilhantes. No início, o resultado é apenas uma pequena luz. Mas, conforme a emissão da radiação de hexímeros estimulados aumenta, ela se torna cada vez mais brilhante. Criar coerência entre os fótons emitidos, alinhando suas ondas de luz, resulta na produção de um feixe de laser, uma luz tão poderosa que pode abrir um buraco em uma parede de aço. Certa vez criei um show de laser e posso afirmar que o efeito caleidoscópico, a intensidade e a pureza dessa luz são capazes de criar um impacto incrível na audiência. Da mesma forma, humanos iluminados, como os gases nobres, podem ter um impacto semelhante e poderoso no planeta.
pois compreendem a verdade implícita no empreendedorismo, no humanitarismo e nas palavras do filântropo Bharat Mitra. Todo ser humano tem em si o desejo inato de participar de algo maior. O melhor exemplo disso é o dos gases nobres, como o próprio Bharat Mitra, Yoav Lev e sua esposa Bhavani Holly, fundadores da Organic India, uma comunidade que está estudando a curar nosso planeta, um assunto de que trataremos mais adiante. Não é preciso ser um especialista aeroespacial, um especialista em clima, um ativista anti-guerra ou um biólogo celular para saber que o planeta precisa de cura. O que a humanidade enfrenta neste momento tem nome. Quando as células de nosso corpo começam a lutar umas com as outras, isso se chama doença autoimune. A humanidade, esse superorganismo composto de mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, passa neste momento por um sério caso de doença autoimune. Com exceção de nós, todos os organismos que compõem a biosfera convivem em regime de cooperação. Já os seres humanos criam a própria extinção ao se desconectarem da natureza. Prognósticos de que não haverá mais peixes no oceano em 30 anos podem parecer pesadelos de ficção científica, mas são uma realidade científica e devem ser tomados como aviso de que temos de modificar nossa maneira de viver. Sejam doenças ou crises sociais, todos os problemas que enfrentamos vêm de nossa incapacidade em entender que, ao destruirmos o ambiente, destruímos a humanidade. Segundo a teoria de Gaia, de James Lovelock, nosso planeta é um organismo integrado e complexo. Somos parte integral do ambiente. E se o destruirmos, acabaremos por destruir a nós mesmos. James Lovelock. The Vanishing Face of Gaia, a Final Warning. O desaparecimento de Gaia, aviso final. New York Basic Books, 2010. Se a Mãe Natureza decidisse levar a humanidade aos tribunais por essa doença autoimune, os advogados de defesa utilizariam a crença darwiniana da sobrevivência dos melhores e mais fortes e tomariam como exemplo os grandes Einstein e Beethoven para argumentar que a raça humana não deve ser condenada. Mas o argumento não iria muito longe, pois a evolução não é uma questão de indivíduos mais fortes em uma espécie, e sim do impacto da espécie como um todo. Nesse caso, as ações coletivas dos mais de 8 bilhões de pessoas neste planeta criaram um registro negativo e injustificável. As opções da humanidade são claras. Podemos continuar a fazer o que sempre fizemos e acabar como os dinossauros, ou podemos modificar nossa forma de viver. Mas apesar de nossa tendência destrutiva, sou otimista. A evolução, como expliquei no capítulo 1, é composta pela formação de comunidades cooperativas. E acredito que o caos atual irá nos levar, ainda que alguns tenham que ser arrastados, ao próximo estágio em que os gases nobres predominam. Só que não adianta ficar sentado no sofá e esperar que um dia iremos abrir a porta e dar de cara com um grande e belo novo mundo. Evolução é um processo ativo, não passivo. Todos temos que participar. Sigo a teoria de Lovelock sobre Gaia e, principalmente, seu sábio conselho para evitar o velho adágio do nós contra eles. Se queremos viver bem com a Terra e sobreviver a este século, temos de entender que apenas lutar por direitos humanos não é suficiente. Temos de entender que tudo é vida. De bactérias a árvores, de amebas a baleias, somos todos parte do grande sistema de vida na Terra. E mais ainda, temos de agir por nós mesmos e não esperar que alguém faça o nosso trabalho. Temos a tendência de ficar procurando bodes expiatórios para culpar pelos problemas ambientais, mas o problema começa em cada um de nós. Temos o poder de determinar aquilo que fazemos e é de suma importância ter isso em mente. James Lovelock, Goy Peace Prize Award 2000. Dialogue Session, Dr. James Lovelock Meets Young People. O encontro de Dr. James Lovelock com jovens. Sei que é difícil seguir a regra de Lovelock quando as manchetes dos jornais mostram apenas notícias sobre derramamentos de óleo e políticos corruptos.
De minha parte, considero mais fácil evitar apontar o dedo e achar bodes expiatórios quando penso que há gases nobres fazendo sua parte para mudar o mundo. Por isso decidi encerrar este capítulo apresentando a você alguns dos gases nobres com que tive a chance de me conectar em minha longa e fascinante jornada de transformação de cientista agnóstico em cientista espiritual. Rosas, Tulsi e Dignidade. Quando Margaret e eu recebemos um convite para ir à Índia conhecer Bharat Mitra e Bhavani Lev, não pudemos recusar. Como não querer conhecer pessoalmente, e não apenas por Skype, o casal que fundou uma empresa e comunidade tão incrível como a Organic India, cuja filosofia é beneficiar Gaia. A criação é una com o todo, a terra é una com o todo, nós somos unos com o todo. Como muitos ocidentais, Bharat Mitra, de Israel, e Bhavani, dos Estados Unidos, foram para a Índia em busca de conhecimento espiritual. Lá, eles encontraram um guru, Sri H. Pajaj, e também uma vida mais simples, mas, diferentemente da maioria dos peregrinos, ficaram e fizeram de Lucknow, a capital do estado de Uttar Pradesh, e convivendo com Papaji, seu lar e a matriz da Organic India. Bhavani conta: sentimos um chamado para iniciar uma revolução orgânica na Índia. Como bons e iluminados exímeros de gases nobres, Bharat e Bhavani excitaram outros gases nobres para criar uma comunidade e compartilhar essa luz, não apenas entre si, mas também com o resto do mundo. E assim, iniciaram sua revolução em 1997 na cidade de Azamgarh. Nos anos 1960, muitos agricultores dessa comunidade já tinham adotado os chamados métodos agrícolas de alta tecnologia da Revolução Verde, que as corporações ocidentais haviam introduzido na Índia. Hipotecaram suas terras e vidas para comprar a promessa das caras sementes geneticamente modificadas. Depois, tiveram que fazer mais empréstimos para pagar os fertilizantes e pesticidas sintéticos e os modernos projetos de irrigação exigidos para cultivar as plantas geneticamente modificadas. O objetivo era evitar a fome no país, antes considerada inevitável, e no começo a ideia pareceu funcionar. As safras renderam e tanto as cidades pobres quanto seus agricultores prosperaram. Mas, quando a Organic India iniciou seu trabalho em Azamgarh, vários deles estavam sem esperanças e desesperados. As plantas tinham nascido, mas o processo havia consumido tantos lençóis freáticos que eles precisavam cavar poços cada vez mais fundos e, para isso, fazer mais empréstimos. Os organismos geneticamente modificados, OGMs, e os produtos petroquímicos produziram um desastre ambiental de consequências devastadoras. As lavouras monstro de OGMs da Monsanto aceleraram a extinção dos nutrientes do solo, tornando as plantas mais frágeis, o que levou a uma invasão de insetos destruidores. Os agricultores precisavam fazer empréstimos cada vez mais altos para comprar pesticidas e conseguir manter suas plantações livres das pragas cada vez mais resistentes. Na última década, mais de 200 mil agricultores indianos, sem ter como continuar a trabalhar na terra estéril e pagar suas dívidas, tiraram a própria vida, muitas vezes através da ingestão proposital dos pesticidas que compraram com a garantia de uma vida melhor para si e suas famílias. Alex Renton, India's Riding Climate Change Catastrophe, a catástrofe oculta da mudança climática na Índia, The Independent, 6 de agosto de 2012. Por isso, quando a Organic India chegou a Azamgarh, os agricultores suspeitaram dos ocidentais que chegavam pedindo que eles modificassem radicalmente sua forma de trabalho. Resistiram muito à ideia do plantio orgânico, pois são necessários pelo menos 3 anos para que uma terra de cultivo seja considerada oficialmente orgânica. Apesar da desconfiança, um dos agricultores, chamado Kailash Nath Singh, decidiu arriscar e transformar seus 3 acres de terra em terreno orgânico. Foi um gesto também bastante simbólico. Singh
não apenas tinha adotado a forma de cultivo de seus ancestrais, como também a plantação de tulsi, manjericão santo, uma erva medicinal usada há séculos pela medicina tradicional indiana Ayurveda para curar corpo e mente. Hoje, 15 anos depois, graças ao subsídio da Organic India, durante esse período de transição, há mais de 1.000 fazendeiros orgânicos em Azamgarh e mais de 20 mil em todo o país. As histórias desses sitiantes e fazendeiros são evidência da sustentabilidade do cultivo orgânico, do constante enriquecimento do solo, de animais mais saudáveis, menos aborto entre as mulheres e maior índice de sobrevivência infantil. Kailash Nath Singh diz: o cultivo orgânico foi uma verdadeira bênção para a nossa família. Nossas gerações futuras irão colher os benefícios e perceber que agora a terra não perde a fertilidade como acontecia quando se utilizavam produtos químicos em grandes quantidades. Foi uma experiência ímpar para mim e Margaret ver aqueles homens e mulheres cultivando tulsi, psyllium e os inebriantes campos de rosa, usadas no fabuloso chá de tulsi pétalas de rosa, de maneira sustentável. Eles estão literalmente curando a terra, um campo de cada vez. Bharat Mitra declarou: eles não apenas têm uma renda sustentável, mas também um ambiente saudável, animais com mais vida e a própria saúde deles está melhor. Mas, acima de tudo, recuperaram a dignidade de serem agricultores. Isso é belo, isso é natural, isso é simples. A colheita é processada e transportada de Lucknow para o mundo todo, até chegar aos consumidores, como Margaret e eu, que adoram produtos orgânicos, o que significa que a Organic India tem hoje um impacto global. A empresa tem como meta se tornar um veículo de consciência. Trabalha de modo a beneficiar todos os seus funcionários e os consumidores que adquirem seus produtos de alta qualidade. Segundo Parvani, a menos que despertemos para o fato de que somos parte da mesma consciência, continuaremos tratando as pessoas como se elas não tivessem importância. Bharat e Parvani têm também um novo projeto, a Ahimsa, Associação de Ciência Médica Integrativa, AHIMSA, Ahimsa, uma fundação independente de pesquisas estabelecida a partir da parceria entre profissionais da área médica integrativa, cientistas, pesquisadores e empreendedores sociais de visão, todos atuando com mentes e corações alinhados, com a integridade dos gases nobres, equilíbrio e muita paixão, energia. Assim como um laser, o objetivo dos exímeros da comunidade Ahimsa é estimular a iluminação do mundo. Com dedicação incondicional, desejam despertar o interesse pela saúde nas grandes corporações, propiciando pesquisas independentes e de eficácia comprovada de medicamentos e tratamentos holísticos que ajudam, inspiram e promovem bem-estar real para todas as pessoas. Margaret e eu ficamos honrados com o convite para participar da Ahimsa e acompanhamos seu impressionante progresso evolucionário. Uma das questões abordadas no processo de planejamento em termos de sustentabilidade é como a Ahimsa vê o futuro de nossos netos e das gerações seguintes. Essa é uma perspectiva que não foi considerada na insustentável Revolução Agrícola Verde. Temos orgulho de fazer parte de um grupo que leva em consideração a perspectiva futura da saúde dos indivíduos e do planeta. Criação consciente dos filhos. Em primeiro lugar, tenho que admitir que não estava pronto para ser pai e que não tinha a menor ideia da importância de um pai versus o fator genético no desenvolvimento de uma criança. Quando se olha sob uma perspectiva mais ampla, há muitas coisas que eu, como pai, gostaria de poder voltar no tempo e modificar. Hoje, ao ver minhas filhas e genros criando os filhos de maneira consciente, ou seja, de um modo que, diferentemente do avô, não terão que modificar tantas programações negativas, me pergunto como pude ser tão ignorante. Lembro-me, então, da descrição de Bharat Mitra sobre a agricultura orgânica, que bem serve como descrição de como ser pai ou mãe de maneira consciente. Isso é belo, isso é natural, isso é simples.
tão simples que a psicoterapeuta britânica Sue Gerhardt descreve em sua obra Por que o amor é importante? Como o afeto molda o cérebro do bebê. Why Love Matters. How Affection Shapes a Baby's Brain. Minha pesquisa me leva a crer principalmente que se houvesse vontade e recursos disponíveis, os danos causados a uma geração não precisariam ser transmitidos às gerações seguintes. Uma criança negativamente afetada não precisa ser, necessariamente, um progenitor que afeta negativamente. Sue Gerhardt. Why Love Matters, How Affection Shapes a Baby Brain. Amor importa, como a afeição pode mudar o cérebro de um bebê. New York, Brunner Outlet, 2004. Não há nenhum fator inevitável em gerações seguidas de progenitores negativos, e a importância de se quebrar esse ciclo é inestimável. Nos capítulos anteriores mencionei que a programação negativa pode destruir relacionamentos, mas não mencionei o impacto profundo que bons progenitores podem ter em nosso planeta tão violento. Nos anos 1990, James Prescott, então diretor do setor de saúde infantil e desenvolvimento humano do National Institutes of Health, Instituto Nacional Norte-Americano de Saúde, concluiu que as culturas mais pacíficas da Terra são aquelas em que os pais e mães mantêm maior contato físico e afetivo com os filhos, carregando seus bebês junto ao peito ou às costas, por exemplo. Além disso, tais culturas não reprimem a sexualidade na adolescência, considerando-a um estágio natural do desenvolvimento que prepara os adolescentes para relacionamentos de sucesso na fase adulta. Ele também concluiu que crianças e animais que não recebem carinho físico não são capazes de refrear seus hormônios de estresse, uma falha que desencadeia com facilidade um comportamento violento. Prescott afirma: como neuropsicólogo de desenvolvimento, dediquei boa parte de minhas pesquisas à relação peculiar entre violência e prazer. Estou convencido de que a privação de prazer físico-sensorial é a principal causa da violência. James Prescott, Body Pleasure and the Origins of Violence. Prazer corporal e as origens da violência. The Bulletin of the Atomic Science, novembro de 1975. A pesquisa convincente de Prescott tem sido ignorada em sociedades avançadas nas quais o processo natural de nascimento foi medicalizado. Os recém-nascidos são separados de pais e mães por longos períodos. Eles são ensinados a deixar os filhos chorarem para não acabarem mimados. As crianças pequenas são estimuladas a dar mais de si, ouvindo que não são boas o suficiente, e onde se acredita que, já que os genes determinam seu destino, deve-se deixar que as crianças se desenvolvam por si sós. Todos esses comportamentos não naturais são a receita da violência continuada no planeta. É bastante difícil conscientizar o público em geral de que o empoderamento individual, a criação consciente dos filhos e a paz no planeta são elementos interligados, apesar de tudo isso já ter sido provado por sólidas pesquisas. Mas acredito que, diante da atual crise global, a mensagem de paz e holismo, baseada em revisões modernas do pensamento científico tradicional, está finalmente começando a ser ouvida. Uma indicação do aumento dessa consciência é que uma versão da nova ciência, que é a união da física quântica, da epigenética e da criação consciente dos filhos que descrevi em A Biologia da Crença, já recebeu 2 prêmios em reconhecimento a essa habilidade de gerar paz no mundo. O primeiro foi o Prêmio GOI da Paz de 2009, concedido anualmente por contribuições significativas para o desenvolvimento de um mundo de paz e harmonia para todas as formas de vida na Terra. Hiro Saionji, presidente da GOI Peace Foundation, Fundação GOI da Paz, deixa claro que a mensagem de desenvolvimento individual da nova ciência é bem mais que empoderamento. Esta pesquisa contribuiu para uma melhor compreensão da vida e da verdadeira natureza da humanidade, permitindo que um público cada vez mais amplo passe a assumir o controle de sua vida e se torne co-criador responsável de um harmonioso futuro planetário. O segundo reconhecimento público da nova ciência foi o prêmio Thousand Peace Flags, 1000 Bandeiras de Paz, de 2012, das Nações Unidas.
patrocinado pelas organizações argentinas Mil Millennials de Paz e Foundation PEA, Fundação pela Paz, Ecologia e Arte. É fácil enxergar nossos próprios dramas pessoais e esforços no sentido de estabelecer relacionamentos bem-sucedidos. Mas esses prêmios ampliam e colocam todos os nossos dramas em uma escala muito maior e mais significativa. A promessa de uma nova ciência não é apenas a de um mundo sem relacionamentos codependentes e sem a necessidade de lutar a 4 mentes em um relacionamento, mas também a de um mundo sem violência em que todas as crianças possam receber tudo de que necessitam para viver melhor e criar um mundo melhor. A conexão dos gases nobres. Enquanto me preparava para escrever este livro, perguntei à minha comunidade online se alguém já havia aplicado os princípios mencionados em A Biologia da Crença nos seus relacionamentos. O grande número de respostas positivas, especialmente no relato a seguir, me surpreendeu. Caro Bruce, veja como a biologia da crença mudou para sempre meu relacionamento com meu marido. Lembro-me até hoje de uma viagem de trem que fiz de Portland a Bellingham. Fui observando pela janela o reflexo da luz na água durante todo o caminho e ouvindo a versão em áudio de A Biologia da Crença. Fiz uma lista mental de todos os pontos importantes para contar a meu marido, Martin, quando chegasse. Ele estava me esperando na estação de trem e antes mesmo de eu falar, foi logo me contando sobre um livro incrível que tinha acabado de ler, A Biologia da Crença. Foi um divisor de águas para nós. Decidimos que era hora de mudar as faixas de programação que tocavam em nossa mente. Participei então de um curso de Psicar, como sugerido no livro, para reprogramar a mente subconsciente, as faixas, e ensinei o método a Martin. Fizemos uma lista de toda a nossa programação mental e usamos o teste muscular do método para equilibrá-la. Quando iniciamos esse processo, estávamos imersos em um frenético ritmo de trabalho, com pouco tempo um para o outro. Achávamos isso normal e não percebíamos a distância cada vez maior entre nós. As antigas crenças arraigadas em nosso subconsciente conduziam nosso relacionamento para o mesmo caminho do de nossos pais. Percebi o que aconteceria em poucos anos, quando seríamos quase 2 estranhos um para o outro. Trocamos então a programação que não servia mais por uma nova. Com a consciência dessa reprogramação, começamos a estabelecer um novo caminho. Mudamos para um local mais calmo e decidimos iniciar um trabalho que desse vazão à nossa criatividade. Jamais imaginamos que iríamos acabar criando isto. Nosso relacionamento é muito mais rico agora e sinto que estamos na mesma vibração quando percebemos que nossos comportamentos programados surgem no dia a dia. Conseguimos trabalhar esses comportamentos e planejar juntos a melhor jornada para a nossa vida. Marcy Kriener. Quando falamos com Marcy antes da publicação deste livro, descobri que o projeto que ela menciona, o website Clickstater, um aplicativo de iPad que ajuda crianças a escrever e ilustrar histórias, não conseguiu patrocínio. Sem desanimar, Marcy e Martin seguiram em frente, sem recriminações do tipo, você deveria ter feito isso, não, você que deveria ter feito aquilo. Juntos, eles decidiram iniciar um novo projeto, um curso online, que não requer patrocínio ou fundos externos. Marcy explica que, como ela e o marido não estavam mais repetindo os modelos dos relacionamentos de seus pais e criaram aquilo que a mente consciente tinha escolhido, eles conseguiram lidar melhor com o fato de não terem patrocínio. Não ficamos nos recriminando, muito pelo contrário. Acabamos rindo da história e até criamos gravuras sobre as lições que aprendemos durante o projeto. Os dois acabaram percebendo que o projeto foi um sucesso, pois através do Clickstater acabaram se conectando a diversas pessoas que lhes deram muito apoio. O dinheiro deixou de ser o foco. Passamos a fazer as pessoas se unirem e compartilharem de nossa visão. Esse é mais um exemplo de comunidade de gases nobres espalhando luz. Pode-se dizer que a internet é semelhante ao sistema nervoso humano, pois tem potencial para conectar 8 bilhões de seres humanos do grande organismo chamado humanidade.
Não sei como será a evolução da internet, nem os detalhes de como o planeta irá evoluir. Mas sei que os gases nobres que fundam uma organização como a Al-Hinsa ou se rebelam, como na Primavera Árabe, podem transformar seus movimentos em causas globais a uma velocidade incrível. Cada vez mais as pessoas que reconhecem a importância de se criar uma comunidade global harmoniosa usam a internet para conectar a humanidade. E isso me inclui também. Decidi seguir meu próprio conselho e, em vez de ficar sentado esperando o próximo passo da evolução, passei a explorar o poder da internet durante o tempo em que estou sentado. Quero ajudar a conectar os gases nobres em todo o mundo, não apenas através de meus livros e palestras, mas também através de meu website. Caso você tenha uma história para compartilhar com o mundo sedento de luz e esperança, pode me enviar em brucelipton.com. Bruce, B-R-U-C-E, BRUCELIPTON.com. E ela será postada. Com a internet, podemos gerar energia uns com os outros e fazer Gaia brilhar. Agora você pode estar pensando, muito bem, Bruce, mas tem certeza de que Gaia irá sobreviver? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, especialmente as que estão sem esperança diante do caos atual. Posso não ser uma poliana, mas como já disse, sou uma pessoa otimista. Tive o privilégio de conhecer muitos gases nobres por intermédio de meu trabalho. Pessoas que estão iluminando individual e coletivamente o mundo. Como expliquei no primeiro capítulo, há padrões fractais repetitivos na natureza e na evolução que oferecem muitas descobertas, esperança e visão de um futuro sustentável. As crises pelas quais estamos passando irão com certeza causar mudanças evolucionárias da mesma forma que as crises do passado, mas acredito que ainda temos uma estrada bem esburacada até o próximo passo na cadeia evolutiva. Neste momento, testemunhamos a dissolução das estruturas que considerávamos sólidas, tanto em termos religiosos quanto políticos, econômicos e acadêmicos. Como elas se baseavam em sistemas de crença velhos e imperfeitos, acredito que precisem entrar em colapso para que possamos deixar para trás conceitos limitados como só os mais fortes sobrevivem. Os humanos são resultado de mutações aleatórias, ou a noção de que os genes controlam nossa vida. Conceitos ultrapassados que moldam nossa vida há 150 anos. Diante da crise que a humanidade enfrenta, ouso dizer que estou animado, pois acredito que ela seja um sinal de que estamos perto do próximo nível de evolução. Um novo sistema de crenças que irá gerar uma civilização baseada em harmonia e autodesenvolvimento. Não tenho como descrever as consequências de se 8 bilhões de pessoas decidirem parar de matar umas às outras e ao planeta e assumirem a responsabilidade do superorganismo chamado humanidade, da mesma forma que uma ameba não tinha como prever o que aconteceria se 50 trilhões de seres de sua espécie se unissem para formar um ser humano. Se alguém perguntasse a uma ameba o que aconteceria no futuro, ela não teria como imaginar um foguete chegando à Lua, celulares ou televisões. Da mesma maneira, é impossível prever o que pode acontecer se todos os seres humanos, coletivamente, reconhecerem que fazem parte da humanidade, um grande e iluminado superorganismo. Mas eu sei que será maravilhoso, pois a consciência humana é um dos elementos mais poderosos que influenciam a evolução deste planeta. Durante esse momento de caos, meu conselho é que você evite a tentação de se isolar, deixando que seu instinto biológico de proteção se sobreponha a seu instinto biológico de crescimento. É um momento de crescimento, de abertura, não de nos fecharmos em nós mesmos. Claro, você deve se proteger. Eu mesmo tenho estocado comida. Mas isso não é tudo. Conectar-se com as pessoas pode ajudar a trazer a mudança. Gosto de usar a analogia da metamorfose da lagarta para descrever o momento que vivemos. Sob a pele de uma lagarta existem de 6 a 7 bilhões de células. Cada uma delas é um ser consciente. Na verdade, equivale a um ser humano funcional em miniatura. E cada uma delas tem uma função. Algumas trabalham no sistema digestivo, outras no sistema muscular e assim por diante.
Todas as células estão empregadas e recebem um salário. A lagarta cresce. Sua economia também cresce. Tudo está bem e em desenvolvimento e em alegria. Até que um dia a lagarta para de se alimentar e de se mover. Dentro de seu mundo, as células começam a olhar ao redor e dizer: o que está acontecendo? As células digestivas são demitidas porque não há mais comida chegando? As células musculares perdem o emprego porque a lagarta deixa de se mover? Aos poucos, todas as células deixam de ter atividade. A estrutura em que viviam e criavam como comunidade está desmoronando. As células entram em pânico e várias delas cometem suicídio, apoptose. A grande e organizada estrutura que era a lagarta se torna uma sopa de células desconectadas. Ah, meu Deus, está tudo ruindo! Mas algumas delas, ainda que geneticamente idênticas às que estão em pânico, reagem de maneira diferente. Em meio ao caos, essas células imagéticas veem a situação de maneira diferente e se tornam líderes, criam uma nova visão. De repente, as células passam a se reunir novamente e a criar algo mais avançado que uma lagarta. Daquela sopa emerge uma linda borboleta. Acho que a humanidade está agora no estágio final de lagarta, quando as células imagéticas visionárias, também conhecidas como gases nobres, abrem caminho para um futuro melhor. E só posso acreditar que o número dessas células, gases nobres, atingirá tal massa crítica que nosso planeta irá se curar e iniciar uma fase mais evoluída de vida. Já consigo avistar verdejantes campos orgânicos, pais e mães amorosos, casais vivendo felizes para sempre e uma maravilhosa borboleta que emite luz de laser.